Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 17. É muito importante isso que eu falei para você, porque a Bíblia diz, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Uma pessoa se diz cristão, apoiar um sujeito desse, não é cristão não, querido. Você acha que você é cristão. Não tem como você ser cristão, apoiar umas ideologias dessa. Você não é cristão. Você está pensando que você é cristão. Porque se você for cristão, você vai cumprir a palavra de Deus. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. O tema da mensagem: andando por fé e não por vista. Amém? Andando por fé e não por vista. E quando chegaram uma multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos, diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino o quê? Sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus vai responder. E Jesus lhe disse: por causa da vossa o quê? Por causa da vossa o quê? Pequena fé. Depois a gente volta aqui. Olha o que aconteceu. Jesus estava orando, ministrando, juntamente com os seus discípulos. E aí me aparece um homem com seu filho com um problema, que ele era lunático. E antes de chegar até Jesus, esse filho foi levado diante dos discípulos de Jesus. Só que os discípulos de Jesus não conseguiram resolver o problema daquele menino. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. O pai do menino, inconformado, ele agora se dirige em direção a Jesus. Quando ele chega para Jesus, ele começa a contar a história dizendo o seguinte: Jesus, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. E ali Jesus fica indignado. Ó geração incrédula, até quando? E os discípulos então, envergonhados, vão ao encontro de Jesus. A Bíblia fala que eles chamam Jesus em particular, porque ficaram envergonhados, e faz uma pergunta: Jesus, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus vai falar o quê? Por causa da vossa pequena, por causa da vossa o quê? Pequena fé. Então diga para o seu irmão: uma fé pequena não te leva a lugar nenhum. Outra passagem que fala, que Jesus também chama atenção, foi de Pedro, lá em Mateus capítulo 14, depois a gente volta aqui, Mateus 14, a partir do versículo 28, coloca aí, Micael, Mateus 14, a partir do versículo 28, nós vamos ler até o 31, olha só. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas.
E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aqui você percebe Jesus combatendo a pequena fé. Jesus dizendo para aqueles discípulos que o demônio não foi expulso por causa da pequena fé. Jesus agora vai dizer para Pedro: Pedro, sabe por que você afundou? Por causa da sua pequena fé. Agora vamos ver quando Jesus fala de uma fé grande, se tem no texto. Vamos lá, Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o quê? Adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Meu Deus, isso aí foi muito forte que ela falou. Olha a resposta de Jesus para ela no 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Uma fé pequena não traz milagre nenhum. Uma fé pequena não abre porta nenhuma. Uma fé pequena, querido, não tem resposta de Deus. Não tem resposta de Deus. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para exercer uma fé grande e não uma fé pequena. Diga para ele: qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: se creres verás o quê? A glória de Deus. Hebreus 10, 38 vai dizer que o justo viverá da fé. Cadê aqueles que têm fé aqui? Dê um aplauso forte, glorifica o nome do Senhor. É a fé, uma fé grande é que traz o milagre. E milagre não se explica, se vive. Fala para o seu irmão: milagre não se explica, se vive. Agora olha o texto, 2 Coríntios 5,7. 2 Coríntios 5,7. Lê comigo no 3 bem alto. 2 Coríntios 5,7. 1, 2, 3. Porque... Amém. Nós não andamos por fé, mas nós andamos o quê? Por vista. Agora vamos voltar no texto que Jesus disse para os discípulos: sua pequena fé. Mateus capítulo 17, versículo 20. Vamos voltar nesse texto. Ali tem uma revelação poderosa de Deus para nossas vidas. Amém? Amém? Mateus 17, 20.
E Jesus lhe disse: por causa da vossa o quê? Pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, vamos lá, vamos entender isso. Jesus fala, no mesmo versículo, que o demônio não foi expulso, por causa de uma fé, o quê? Pequena. Agora lá, vamos acabar com esse jargão evangélico agora. Inclusive, que é usado nos púlpitos da igreja. Por quê? Não tem conhecimento. Sem sabedoria. Quem já ouviu isso? Rapaz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para mover a montanha. Quem já ouviu isso? Fala a verdade, levanta as mãos. Quantas vezes a gente ouve isso? Rapaz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para você mover uma montanha, para você resolver tudo. Quem já ouviu? Agora vamos lá, olha a sua Bíblia aí agora. Se ela tiver tamanho, está errado. Porque o original é como, não é tamanho. O original é como, agora vai mudar todo o sentido. Porque tamanho para como, vai mudar todo o sentido. É português, querido, é português. Quando fala do tamanho, está equiparando em questão de tamanho de fé. Vamos lá, vamos entender. E é o contrário do que é o grão de mostarda. Vamos entender isso. O texto está dizendo o seguinte, Jesus está falando o seguinte: vocês não expulsaram o demônio por causa da vossa pequena fé. Aí ele vai dizer assim, ó, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Vamos lá, vamos entender isso. Jesus está falando que um grão de mostarda tem fé. Concorda comigo? Quem concorda comigo? O texto está dizendo isso. Concorda comigo? Jesus está dizendo, se vocês tiverem fé igual a um grão de mostarda, como um grão de mostarda, vocês vão fazer o sobrenatural. Então Jesus agora está dizendo para mim e para você, que tem uma fé no grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? A Bíblia vai falar em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 30, sobre o grão de mostarda. Marcos 4, versículo 30 ao 32, olha lá. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Estou falando do reino de Deus, amém? Aí o 31 vai dizer, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se o quê? A maior de todas as hortaliças. Vamos entender então o texto? Vamos voltar para o grão de mostarda. A Bíblia está dizendo, o texto está dizendo, que a semente de grão de mostarda é a menor de todas as sementes em relação a hortaliças. E a Bíblia está dizendo que quando ela é lançada na terra e que ela começa a gerar, que ela começa a produzir, daqui a pouco aquela sementinha menor de que todas as hortaliças, de todas as outras sementes, ela se torna a maior das hortaliças, amém? Agora Jesus, ele vem dizendo o seguinte, para você entender isso, se você tiver fé, como um grão de mostarda, vamos descobrir agora a fé de um grão de mostarda, amém? Vocês querem descobrir a fé de um grão de mostarda? Vem comigo. A semente de grão de mostarda é um ser irracional. O que isso significa? Ele não pensa,
ele não toma decisão. O grão de mostarda, pelo fato dele não ter o poder de decisão, ele precisa gerar o que está dentro dele. O grão de mostarda, por ser irracional, ele não tem acesso às partes externas. Ele não se envolve com as partes externas. Então ele não sabe o tamanho que ele é por fora. Porque ele desconhece a parte externa. Por quê? Ele só se envolve com o que está dentro dele. Se o grão de mostarda tivesse o poder de raciocínio, ele olharia para o seu tamanho, e o que ia acontecer? Ele ia criar dentro dele um espírito de inferioridade. Ele olharia para todas as sementes e dizia: eu sou o menor, eu sou o pequenininho, eu sou o zero à esquerda. E as circunstâncias externas influenciam no que está dentro de você. Porque o que determina quem você é, não é o que está fora, mas é o que está dentro. Então, pelo fato de o grão de mostarda não ter o poder de raciocínio, não ter o poder de decisão, ele vai gerar o que está no DNA dele. Porque as partes externas, as circunstâncias externas, não envolvem no que ele é realmente. Agora, nós somos a principal criação de Deus, mas nós temos esse ponto, vamos dizer assim, negativo, se você não saber se relacionar com Ele. Nós somos o ser racional, nós temos o poder de decisão. E quantas pessoas que não conseguem se desenvolver, não conseguem botar para fora o que já foi gerado antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Gálatas 1:15, no ventre da tua mãe Deus te escolheu. Salmos 139:16, tem um livro escrito, tem uma história escrita, que já foi determinada por Deus, então já tem uma história. Mas pelo fato de você ter o poder de raciocínio, você começa a olhar para as circunstâncias, para a parte externa, e isso acaba influenciando naquilo que está dentro. Porque se você olhasse para dentro, o que você ia encontrar dentro? 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então mora dentro de você o Espírito Santo. Tem um grande projeto dentro de você. Dentro de você não é uma semente, mas dentro de você é uma hortaliça. É assim que temos que ser. Isso que é caminhar por fé e não por vista. A fé é isso aí. Isso é a fé. É não deixar a circunstância definir quem você é, querido. Não é o que as pessoas dizem, o que as pessoas acham, mas é o que a palavra já determinou. Então por isso que nós não podemos andar por aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que andar por fé. E é através da fé que você vai viver os planos e os projetos de Deus, que já está dentro de você. Dentro de você. Agora uma coisa é importante você entender. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois materializar no mundo físico. Vou repetir. O seu milagre, a sua bênção, a sua resposta, primeiro ela é gerada no mundo espiritual, para depois ela se materializar no mundo físico. Deus sempre faz isso, querido. Deus sempre está à frente.
Antes do milagre chegar, você precisa crer que ele vai acontecer. Você precisa acreditar que Deus está trabalhando. Por exemplo, a igreja na terra. Quando que nasceu a igreja espiritual? A primeira vez que Jesus falou o nome igreja foi em Mateus capítulo 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Interessante que ali nasce a igreja espiritual. Mas lá em Atos capítulo 2, o primeiro culto da igreja cristã na terra, que Jesus subiu aos céus, Lucas 24, 49, quando ele fala para os discípulos: não sai de Jerusalém, do cenáculo, até que do alto sejais revestido de poder. Ali foi o primeiro culto da igreja física cristã na terra. Então primeiro nasce no Espírito, que nasceu em Cesareia de Filipe, ali às margens do Monte Hermon. A igreja espiritual nasceu naquele local, e em Atos capítulo 2, ela o quê? Se materializou. Se materializou. E Jesus já lançou a palavra antes, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender o seguinte: no mundo espiritual, o nosso milagre já foi gerado, só falta materializar. Agora, vamos lá. A Bíblia diz que Daniel fez 3 semanas de propósito, que dá 21 dias. E durante todo esse período, Daniel esperando uma resposta de Deus, esperando a bênção de Deus. Só que a bênção chegou praticamente no último dia. No último dia, amém? Mas olha o que Deus vai dizer para Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12. Olha o que o Senhor vai dizer para Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o quê? Desde o quê? Desde o quê? Desde o primeiro dia. Deus está falando: Daniel, cara, desde o primeiro dia, porque Deus não trabalha com o físico, Ele trabalha com o espiritual. Desde o primeiro dia que você me pediu, já foi gerado lá no céu. Desde o primeiro dia que você ficou de joelho, que eu vi que era bom. 1 João 5,14, que é segundo a minha vontade, que é bom. Então no espiritual foi gerado, Daniel. Só que tinha um impedimento, tinha uma barreira. Você continuou persistindo, você continuou orando, você continuou clamando. E aí, Daniel, enviamos Miguel veio e trouxe a sua bênção. Mas o importante desse texto é Deus dizer o seguinte: desde o momento que você pediu, já foi gerado no mundo espiritual. Quarta-feira, preguei aqui na campanha, e Deus me levou para fazer algo profético. Eu não sei se você estava aqui, mas se você quiser fazer esse ato profético, eu creio em ato profético, amém? Você crê? O que eu falei? Miriam, ela só comemorou a vitória depois que o mar se abriu. Na hora que o mar terminou de abrir, Miriam pegou os tamborins, né? Pegou ali o pandeiro e fez uma festa. Querido, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ver você comemorar antes do mar se abrir. Isso que é fé. Você comemorar a vitória depois que ela acontece é fácil. É muito fácil. Mas você comemorar antes de acontecer, isso aí é uma fé sobrenatural que agrada o coração de Deus. Isso é o exercício da fé, é o exercício de uma grande fé. Então, qual a direção que eu dou para você? Amanhã, ou essa semana, compra um bolo,
um salgadinho e um refrigerante. Convida familiares, convida amigos, e eles vão perguntar: é aniversário? É alguma coisa? Não, não, vem aqui que nós vamos falar o que é. Aí no momento que está o bolo ali e tal, você chama todo mundo: o que você está comemorando? Conta para nós. Não, eu já estou comemorando a minha vitória. Aí você coloca, fala do milagre, fala que você quer alcançar, e fala assim: ó, tudo isso aqui é porque eu quero comemorar a minha vitória. O mar não se abriu ainda, mas eu tenho certeza que ele vai se abrir. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Vou ficar de pé? Isso é fé, querido. Hebreus 11, versículo 1. Depois coloca o 6, Micael. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Saia daqui com essa convicção: o seu milagre já foi gerado, o seu milagre já existe no mundo espiritual. E continue acreditando, não murmure, não reclame, acredite, mesmo que as circunstâncias mostram contrário, mas acredite, Deus está trabalhando ao seu favor. Diga para o seu irmão assim: Deus não demora. Diga para ele assim: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Diga para ele: ele não entendeu. Você não entendeu, Deus não está demorando, Ele está caprichando. É melhor do que você imagina. É melhor do que você imagina. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu gostaria que os obreiros já distribuíssem a ceia. Pode aplaudir, sim, pode aplaudir o Senhor. Você que ainda não é batizado, a igreja trabalha nesse perfil. Você só recebe a ceia depois do batismo, amém? Inclusive nós vamos fazer o batismo talvez esse mês ou o próximo mês. Aleluia. Pode distribuir a ceia.